Que haja, Deus, um tempo de reconciliação, que pessoas, ó Deus, no meio dessa catástrofe de hoje, Deus, desse desastre ambiental de hoje, dessa quantidade de chuva, Pai, vizinhos possam voltar a se falar, pessoas possam voltar a se encontrar, que haja um milagre e ação da Tua igreja. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nos conecta, Deus, aos necessitados, e que nós possamos Te servir ao reino e servir a nossa comunidade. Nós oramos agora por cada família, cada homem, cada mulher, cada criança, que nessa hora, Pai, possa estar enfrentando um desabrigo. Pai, tenha misericórdia e gere em nós, ó Deus, um coração de servo, gere em nós um coração disponível, gere em nós um coração que verdadeiramente abre as portas, para que a tua verdade possa percorrer em corações aflitos. Da mesma forma, Deus, nessa noite, nos encontra nesse lugar, nesse momento de culto a Ti, nesse momento de serviço, de glorificação ao Teu nome, possamos nesses minutos sermos ministrados, e que nossos corações sejam encontrados, e que nós venhamos alimentar o nosso espírito nessa noite, que o nosso espírito seja alimentado, que a nossa alma seja curada, e que nossa carne morra nessa noite, que o Teu espírito seja vivificado, e que nosso cansaço, nossas fadigas, nossas ofensas, nossas verdades venham ser quebradas, para que Tua verdade venha ser soberana. Assim nós oramos, Deus, crendo que o Senhor Deus tem uma noite de palavra, tem uma noite de ministração, e assim nós Te agradecemos. E todo aquele que crê nessa oração comigo, diga amém. Aplauda Jesus. Igreja Maranata, aplauda bem forte ao nome de Jesus. Mais forte, vamos lá, vamos elevar a nossa adoração ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Sai do teu lugar, abrace 3 pessoas perto de você, diga que Deus te abençoe, que Deus fale profundamente contigo nessa noite, em nome de Jesus. Toma teu assento. Aleluia, amém. Glória a Deus. Boa noite, Igreja Maranata, amém. Boa noite, Maranata Church. Amém. Toma teu assento. Hoje de fato foi um dia difícil, mas nós estamos aqui hoje reunidos na presença do Senhor para falar um pouco mais daquilo que Deus está nos reservando para o tempo de hoje. Quantos estão atentos à palavra nessa noite? Diga amém. Amém? Nessa noite quero falar com você, meu irmão, minha irmã, primeiramente agradecer por você ter tido a fé e a disposição de estar na casa do Senhor nessa noite. Queria convidar você a aplaudir os próprios irmãos, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que nessa noite você possa sair daqui sabendo que valeu a pena ter vindo à casa do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em João, Evangelho de João, capítulo 4, no verso 7. João, capítulo 4, no verso 7. Existe uma passagem aqui muito conhecida pela igreja. Talvez você que está nos visitando hoje não conheça essa passagem, mas eu creio que essa passagem fala muito da nossa realidade. A gente tem sido ministrado nesse tempo em que Deus vai nos elevar a um nível de maturidade. Fala assim comigo, maturidade. Fala mais forte, maturidade. E o que isso significa? Significa que muita da nossa imaturidade será revelada. E nessa passagem, nessa noite, Deus quer liberar uma palavra sobre sua vida, você que está aqui nessa noite. Versículo 7, preste muito bem atenção nessa passagem, nessa palavra. Diz assim, ó: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Fala-se comigo, tirar água. Disse então Jesus à mulher samaritana: dai-me de beber. Versículo 8. Pois seus discípulos tinham ido a outra cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Por quê? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Então respondeu Jesus, olha o que Jesus vai responder para essa mulher: se você conhecer o dom de Deus, e quem é que está te pedindo água, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria uma água viva. Jesus muda todo o cenário do que aquilo que estava acontecendo. A mulher está falando sobre um conflito que acontecia entre judeus e samaritanos. Jesus muda tudo agora e começa a falar sobre necessidade. Fala-se comigo, necessidade. Fala assim comigo, fome, sede. Olha só o que vai acontecer.
Então diz assim, versículo 11: então respondeu ela a Jesus: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Ela não entendeu o que Jesus estava querendo dizer para ela. E então ela pergunta: que água viva é essa? E aí Jesus diz assim, ela vai continuar dizendo no versículo 12: é você porventura maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Então Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede novamente. Fala assim comigo: quem beber dessa água voltará a ter sede. Olha o que Jesus vai dizer: aquele que porém beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele, escute isso, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra água para a vida eterna. Versículo 15: então disse a mulher: Senhor, me dá de beber dessa água para que eu não tenha mais sede e não precise vir aqui buscar. Jesus estava dizendo assim: eu tenho uma água para você que você não voltará mais ter sede. E ela estava entendendo ainda numa linguagem natural, dizendo: Senhor, então me dá essa água, porque toda vez eu tenho esse trabalho. Escute o que eu quero te dizer, abra os seus ouvidos agora, concentre na palavra. Ela está dizendo: Senhor, toda vez eu tenho que vir até aqui para pegar água, porque esse era o serviço dessa mulher. Nesse tempo nós estamos falando, nesse mês, nós vamos dar continuidade a uma série chamada Coração de Servo, porque Deus quer construir em você um coração de servo. Amém? Por isso, diz a palavra que Jesus diz assim: vá e chama teu marido e vem cá. Jesus diz para ela: se você beber dessa água, você não terá mais sede. Aí ela vai e compara essa água que Jesus queria oferecer com a água natural. Ela diz: Senhor, então me dá dessa água. Me dá dessa água, porque eu não quero mais vir ao poço pegar água. Jesus, muitas das vezes, vai responder orações que nós fizemos a Ele com outra intenção. Nós chegamos para Jesus e dizemos assim: Senhor, eu preciso disso. E o fato é que Jesus vai nos entregar coisas que nós precisamos, mas não exatamente aquilo que pedimos, porque muitas das vezes estamos pedindo coisas a Deus na nossa limitação natural. Então, quando Jesus estava falando para ela assim: eu quero matar a tua sede, ela disse: Senhor, então eu quero parar de trabalhar, eu quero parar de servir com essa água. E Jesus está dizendo assim: vá, então eu quero matar a tua sede. Você pediu a água eterna, a água que vai tirar a tua sede. Chama teu marido, chama lá o teu esposo. Jesus muda completamente a figura da que estava falando sobre água, agora vai falar sobre casamento. Fala assim comigo: casamento. E aí ele vai dizer, e ela vai responder: não tenho marido. Jesus então disse para ela: bem dissestes, não tenho marido. Escute que o processo de transformação que nós podemos experimentar em Deus só vai vir com honestidade. Fala assim comigo: honestidade. Meu amado, você pode, olha só, eu não sei se essa cadeira é confortável o suficiente para você. Eu não sei se a igreja Maranata é confortável o suficiente para você. Mas eu posso dizer que se você se acostumar com a igreja, você vai passar os próximos 30, 40, 50 anos. Você pode participar de todos os cultos para o resto da sua vida e não ter a sua vida transformada, porque ainda lhe falta honestidade. Onde há mentira, não há transformação. A transformação na vida dessa mulher samaritana, escute, ela estava dizendo: eu não tenho marido. Ela poderia ter dito a Jesus: eu tenho um marido, eu tenho alguém comigo. E Jesus começa a olhar para essa mulher e vê nela um potencial. Ele olha para a nossa vida com um potencial enorme. Mas o que vai nos diferenciar nesse tempo de serviço, de termos um coração, é a nossa honestidade. Fala assim comigo: eu preciso ser honesto. E aí Jesus vai dizer: ainda bem que você disse que não tem marido, porque 5 maridos você já teve. Olha isso. 5 maridos você já teve, e esse que agora você tem também não é teu marido. Isso você disse com verdade. E ela responde: Senhor, vejo que tu és profeta.
O que eu quero dizer para você, por que nós estamos falando sobre coração de servo? Escute o que eu quero te dizer. Se você não entender isso, viver a vida cristã na terra não vai fazer sentido para você. Escute, você não precisa fazer nada a não ser abrir a porta do seu coração, reconhecer seus pecados para ter uma nova vida em Jesus Cristo. É através do arrependimento que nós temos uma nova vida com Jesus. É quando Jesus bate na porta do nosso coração e nós abrimos humildemente o nosso coração dizendo: Senhor, eu reconheço o teu sacrifício na cruz, eu quero viver essa nova vida, eu sei que o Senhor pagou um preço para que eu tivesse liberdade e eu te aceito. Isso é graça. Você abriu a porta do teu coração, você não merecia, eu não merecia, nós não merecíamos, mas por amor de Jesus por nós, nós temos esse acesso. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Mas entenda, o segundo capítulo da nossa história, da nossa nova história em Jesus vai ser diferente. Porque agora, para viver nessa terra, debaixo dessa verdade, eu preciso mudar a minha atitude. O reino de Deus é o reino que Deus quer implantar na terra. Por quê? Porque com o nosso pecado nós tiramos o reino de Deus da terra. E Jesus veio estabelecer o reino dele, o reino de paz, de justiça, de perdão, de alegria. Eu posso ouvir um amém por isso? E nós somos os encarregados. Fala-se comigo, eu tenho uma responsabilidade. Fala-se comigo, eu tenho um compromisso como filho de Deus. E qual é o compromisso que você tem? É exercer esse reino, é fazer parte desse reino. Quando Jesus olhou para a vida dessa mulher, Ele não queria somente salvar a vida da mulher. Da mesma forma como Jesus na nossa vida não quer somente nos salvar. Tem gente que fica assim, não, eu já vi conversa de gente que se desviou da verdade, disse assim: eu sempre peço a Deus para que no último momento da minha vida, se for uma bala perdida, se eu cair com um infarto, alguma coisa, se for um acidente, um assalto, eu tenho aqueles 10 milissegundos assim, para que eu possa pedir perdão a Ele. A gente quer ter a vida do ladrão que estava do lado da cruz. Mas qual é o benefício de ser o ladrão que foi salvo no último segundo, se você poderia ter escrito uma história tremenda nessa terra e ser lembrado por ela? Que vale nós sermos salvos no último segundo, se nós poderíamos ter escrito uma história linda de Deus nessa terra, através de nós? Jesus, Ele está falando para aquela mulher: mulher, eu não quero somente te salvar, eu quero transformar você, e eu quero equipar você. Fala para quem está do seu lado: Deus quer te equipar. Com o que, pastor? Com o coração de servo. Coração de servo. E para falar sobre serviço, eu preciso falar sobre essa mulher. Porque ela era uma serva das coisas naturais. Agora Jesus olha para ela como potencial, dizendo: agora eu quero usar você para o meu reino, eu quero usar essa tua fome para o meu reino. Mas tudo começa quando ela é honesta, tudo começa quando ela fala a verdade, tudo começa quando ela abre o coração e ela diz: essa é a minha realidade. O problema é que quando Jesus confronta certas áreas da nossa vida, a gente dá para Jesus uma resposta diferente do que é a realidade. Quando Jesus nos coloca no lugar de moldar o nosso coração, a gente muitas das vezes vai pela tangente, a gente corre das responsabilidades, de termos verdadeiramente a nossa vida confrontada. Mas o que eu quero falar para você nessa noite é sobre apetites. Fala-se comigo, apetites. Todos nós temos fome e sede. Todos nós temos, durante a nossa vida, vontades a serem consumidas. Eu quero comprar um carro, eu quero comprar um celular, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um vestido, eu quero comprar um tênis. E todas estas coisas são passageiras. Só que isso é o reino terreno. Tudo nessa terra é passageiro. Até os nossos bons momentos são passageiros. Até as pessoas que nós amamos são passageiras. Eu não sei se você já teve a infelicidade, a tristeza de perder alguém que você ama, que você amou muito. E isso é a evidência de que tudo nessa terra passa, até aquelas pessoas que nós amamos passam. Mas o reino de Deus diz que dos céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Então nós servimos, escute isso, nós servimos a algo permanente. Fala-se comigo, algo permanente, constante. Então, se nós estamos sendo levados, convidados por Jesus a participar de um reino constante, nós precisamos ser constantes. Nós precisamos ser consistentes. Nós precisamos permanecer na posição ao qual o Senhor nos chama. Essa mulher estava dizendo o seguinte, escute o cenário dessa mulher: eu não tenho marido.
E quando a gente pensa em matrimônio e casamento, a gente pensa em maturidade. Fala assim comigo, maturidade. Não é isso que funciona na nossa vida? A gente trabalha, a gente estuda, a gente se prepara. E qual é o nosso sonho? Casar. Quem não quer casar? Quem não quer constituir uma família? Quem não quer viver, sair da sua casa, construir um lar? Todos nós queremos ter um lar. E o sinal desse processo de maturidade é o casamento. O casamento sela uma promessa de Deus. Deus sempre sonhou para nós a família. Deus sempre sonhou para nós que o homem assumisse seu papel, a mulher assumisse seu papel e juntos propagasse a criação. Esse é o nosso objetivo. Mas o que Jesus está dizendo é que essa mulher, ela se empolgou. Escute, ela não teve um, ela não teve dois, ela não teve três, ela não teve quatro, ela já estava no sexto. E qual é a realidade dessa mulher? Essa realidade dessa mulher não se difere da nossa realidade. Pastor, que isso, pastor? Sou fiel. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós, muitas das vezes, negociamos aquilo que era para ser permanente por algo temporário, por causa dos nossos apetites, das nossas vontades. Deus, quando nos une a um casamento, Deus sela uma promessa. Fala assim comigo, promessa. E a gente chega no altar e fala o quê? O que a gente fala diante de Deus e diante das testemunhas? Eu prometo ser fiel até a morte, até que a morte... A morte não precisa nem passar perto, a gente já desmorona aquilo que a gente faz como compromisso. A gente já quebra, com alguns anos, alguns meses, algumas situações, a gente quebra o nosso compromisso. Por quê? Porque nós temos, escute isso, nosso coração ainda gosta de apetites e vontades temporárias que estão matando aquilo que era eterno. O que Jesus estava mostrando ao exemplo dessa mulher, por que essa história dessa mulher está escrita? Para nos falar algo. Está dizendo que se você não matar o seu apetite carnal, se você não matar as suas prioridades terrenas pela prioridade do reino de Deus, tudo na sua vida vai ser trocado. Tem gente que para viver o momento, abre mão da sua promessa com Deus. Pessoas por causa de uma oportunidade, negociam sua fidelidade, negociam o seu compromisso, negociam a sua maturidade, negociam a sua aliança por causa de momentos. E se nós queremos ter um coração de servos, nós precisamos entender que a ordem do reino de Deus é diferente da nossa. Eu já vi coisas absurdas dentro da igreja, e uma delas é quando muitas das vezes evangelistas são levantados dentro da igreja por um tempo, porque depois eles vão se tornar pastores, e a Bíblia nunca nos ensinou isso. Uma vez evangelistas, sempre evangelistas, mas se colocou muitas das vezes dentro da igreja que o evangelista é um processo de treinamento para ser pastor, isso não é bíblico. Então muitas das vezes nós assumimos posições dentro da igreja, dentro da nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho, e elas se tornam temporárias. A gente começa a servir, mas daqui a pouco a gente troca o serviço, porque a gente já estou cansado, é muito difícil. É por isso que essa mulher teve 6 homens. Por que ela teve 6 homens? Porque ela começou com um homem, mas aí não deu certo, e aí aquilo já não estava mais legal, aí ela, eu vou conhecer outro. Por quê? Porque agora já entramos na rotina, eu quero algo novo, eu quero aquela paixão, e aí vou pegar mais um novinho, o novinho está novinho, né? Está cheio de vontade, aí ela vai e casa com o novinho, daqui a pouco o novinho ficou velho, ela, não, então agora eu vou para o 3º, e aí daqui a pouco eu vou para o 4º, e sempre tem uma justificativa para transicionar, para mexer, para parar, para começar o que Deus não pediu para começar, e para a gente fechar as portas daquilo que Deus não pediu para a gente fechar. Se você quer ser servo de Deus, se você sente que Deus tem te chamado nesse tempo para verdadeiramente abrir a porta do teu coração e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir, eu não quero somente ser salvo, eu quero construir uma história, eu quero poder glorificar o teu nome com a minha vida, eu quero ser um instrumento em suas mãos. Alguém aqui quer ser um instrumento de Deus nessa terra? Erga a sua mão e diga, eu quero. Então, meu amado, você precisa entender que as coisas precisam continuar. As coisas precisam continuar. Jesus olhou para ela e falou assim, mulher, você é extremamente inconstante. E sabe por que você é inconstante? Porque você tem muita sede, mas você tem procurado saciar tua sede com aquilo que vai te dar sede novamente. Tem muita gente aqui procurando resposta naquilo que não vai lhe dar resposta.
E a gente entra num bololô porque a gente não sai desse ciclo vicioso, porque a gente quer alimentar, a gente quer saciar a fome passageira com coisas passageiras. A gente quer preencher o nosso vazio com outro vazio. E pior disso tudo, Deus está nos ensinando: pare de negociar o que é eterno por coisas temporárias. Porque para você se encaixar dentro de uma realidade temporária, muitas das vezes você vai negociar o teu caráter. Principalmente, muitas das vezes, você poderá correr o risco de colocar em oferta a sua integridade. Deus não está chamando pessoas perfeitas. Deus está chamando pessoas que temem ao Senhor e querem ser moldadas e preparadas por Ele. Mas se nós permitirmos que circunstâncias momentâneas venham ferir o que Deus está construindo em nós, nós estamos mostrando para Deus que nós estamos mais interessados na água do poço do que na água do alto. Se nós continuarmos indo aos poços, o poço vai revelar que você é igual a todo mundo, e isso não há glória para ninguém. As pessoas esquecem muitas das vezes de pagar o preço do que é eterno para ser terreno, para você ser igual a todo mundo. Isso é uma tremenda idiotice, burrice, porque isso fere o que Deus constituiu desde o momento que você foi criado. Você foi criado porque você é único. E sobre tua vida é uma história única. E sobre tua vida existe uma promessa única. E sobre tua vida existe uma trajetória única. E sobre tua vida Deus irá conectar pessoas que não irão me conectar. Deus está conectando vocês a pessoas singulares, porque você é filho e filha da promessa, que serão usados para levar as boas novas às pessoas. Você é essa pessoa. E essa mulher não havia entendido isso até encontrar Jesus. Então, para termos nessa noite a real noção do que Deus quer nos ensinar nessa noite, nesse início de mês, sobre ter um coração de servo, nós termos cuidado com o nosso apetite. Porque se você parar de alimentar o acesso dessa fonte que Jesus disse que iria jorrar de nós, aquele que quiser beber de Jesus não voltará a ter sede. Por quê? Porque Jesus disse que do seu interior fluirão rios de águas vivas, do seu interior fluirão uma fonte de água para a vida eterna. Jesus está dizendo: você não terá mais que voltar a fazer aquilo que você já disse que não queria mais fazer. Você não voltará mais ter que pegar água do poço. E tem gente que tendo as coisas eternas, abrem mão dessas coisas eternas por momentos, por carência, por vontade de se preencher de alguma coisa diferente. Carência tem levado pessoas a negociar sua fidelidade. Carência tem levado pessoas a voltar a flertar com as coisas do mundo. Carência, e se eu não me encaixo dentro da igreja, então eu me encaixo no meu antigo grupo lá, que eu falava as coisas que eu não deveria falar, mas agora eu não vou me contaminar. A gente vai para Salmos 1, não sente na roda dos escarnecedores, mas a gente agora muda a trajetória do que Deus quer falar, e a gente quer ser uma mulher samaritana fajuta que diz assim: não, agora eu vou voltar para os meus 5 maridos, meus 5 agora são amigos, então agora eu vou pregar o evangelho para eles. Não é isso que a palavra de Deus diz. Não flerte com o seu passado, não flerte com as coisas que são momentâneas, porque as coisas momentâneas, elas vão degradar aquilo que Deus está construindo em você. Olha para o espelho, vê quem você é hoje. Talvez hoje você seja uma pessoa melhor, mas talvez hoje você esteja olhando e falando assim: cara, eu já fui melhor, eu já experimentei a glória de Deus, eu já vivi coisas maiores. Eu já estive mais perto e hoje de alguma forma eu estou longe. Por quê? Porque de alguma forma a sua carência, como essa mulher era carente, ela foi abraçada por 5 e agora ela já estava com o 6º homem e a vida dela continuava tendo sede. Abra o espaço do teu coração nessa hora. Não permita que o sono, que a fadiga tire você dessa mensagem nessa noite. Mas que você nessa noite abrace essa palavra e diga: Senhor, eu não quero mais negociar o que é eterno, eu não quero mais negociar o que o Senhor Deus tem plantado na minha vida, tem fundamentado na minha história, por momentos, porque, meu amado, escute, o que você faz, você vai pagar. Não existe outra regra, aqui se faz, aqui se paga.
Eu planto, eu colho. E por mais que você diga para a vida, eu fiz isso por carência, a vida não vai lhe perdoar. Você vai colher aquele momento. Você vai colher a tua escolha errada. Você vai passar por dor por uma escolha equivocada. E o coração do pai sangra quando os seus filhos preferem a desobediência, as coisas terrenas do que as coisas eternas. Porque o pai sabe que no final nós vamos passar por aquilo que nós não precisávamos. Mas existe uma água que jorra do trono de Deus, existe uma fonte a jorrar dentro de nós, e Deus quer formar em nós um coração de servo, que não para mais de servir. Quem lhe disse para parar? Aquilo que Deus colocou e queimou no teu coração, quem disse para você parar? Quem disse para você desistir? Quem disse para você evitar? Quem disse para você virar agora para uma outra direção e seguir aquilo? A gente começa, porque a gente se discute. Tem situações que a gente está servindo o reino de Deus, que a gente diz que Deus que mandou e fomos nós mesmos que escolhemos. Relacionamentos são quebrados dentro da igreja porque um dia você disse que era de Deus, e aí depois você passa a vergonha de mostrar que não era de Deus, que era a sua própria vontade, e aí você vai procurar sede na segunda opção, e aí você não mata a sede na segunda opção, você vai para a terceira. Tudo que é feito em Deus permanece. A maior evidência de que alguma coisa não é de Deus é quando alguma coisa para. Aquilo que é de Deus continua. Aquilo que é de Deus continua. E a gente fica dizendo essas coisas, e por que a gente muitas das vezes para? Porque a gente coloca inverdades dentro da nossa alma, a gente quer mentir para nós mesmos, dizendo, não, agora é um tempo novo para isso, não, agora é um tempo novo para aquilo, e Deus falou, não é tempo novo, você está voltando a procurar água no poço, por quê? Porque é muito mais fácil nós vivemos, escute isso, é muito melhor eu comecei a orar a Deus e perguntar a Deus, por que tem tanta gente aqui nessa igreja com tanto potencial, mas prefere ficar se escondendo e não servindo e matando os sonhos de Deus? E aí Deus começou a me responder através da minha própria vida, em áreas da minha vida. Deus começou a mostrar assim, eles preferem ficar na posição que estão, porque pelo menos nessa posição eles têm controle, eles têm medo de entregar o controle na minha mão. Porque quando você entrega o controle da sua vida na mão de Deus, Deus tira você da sua zona de conforto. Tem gente que prefere ficar sentado dentro de um banco de uma cadeira de igreja e só dar amém e ir embora para casa e nada na sua vida muda, mas pelo menos ela tem controle da sua própria história, do que dar um passo de fé e dizer, Senhor, o Senhor não me chamou para esquentar apenas uma cadeira dentro da igreja, eu quero refletir teu reino, eu quero servir o teu nome, eu quero gastar até o meu último segundo da minha vida glorificando a ti, porque eu gastei lá fora, antes de ti, toda a minha juventude, talvez todo o meu tempo, com pecado, com aquilo que glorificava Satanás, mas o Senhor me amou, o Senhor me resgatou por misericórdia, e agora a minha vida vive para glorificar o Cordeiro de Deus. Ah, se você crê nisso, meu amado, se você é essa pessoa, aplauda bem forte a Jesus. Quem lhe disse para parar? Quem lhe disse? Sabe por que você parou? Porque você abraçou a necessidade da sua carne. A conta vem, meu amado. O filho pródigo chega para o pai, o filho pródigo, o filho que quis gastar a herança do pai, falou, pai, eu não aguento mais ficar perto do Senhor, eu quero pegar as minhas coisas e ir. E o pai não ficou, filho, por favor, fica. Filho, se você for, eu vou me matar. Foi isso que o pai fez? O pai falou, vai. E aí a gente olha a história do filho pródigo, que é maravilhosa, é linda, porque o filho volta, e o pai abraça, ama, mas ele voltou, meu amado, ele não voltou do mesmo jeito que foi, não. Ele não voltou do mesmo jeito que foi. Você entende? Quando eu saio do que é eterno, quando eu saio, graças pela misericórdia de Deus que eu tenho a chance de voltar, mas cada vez que eu não aprendo a lição, eu volto, mais marcas, mais feridas, mais traumas, mais situações eu trago para a minha vida que eu não precisava carregar. Está na hora, escute. Eu aprendi uma coisa desde novo, existe o sábio, o inteligente e o burro. O sábio, ele aprende com os erros dos outros, ele não precisa passar, ele escuta. Ele escuta. Você fala, não entra por ali, não faz isso. Ele fala, eu não vou entrar. Por quê? Porque eu confio na tua voz, eu não vou fazer.
Aí tem um inteligente que entra, quebra a cara, mas volta, porque entendeu e aprendeu com o seu próprio erro. E tem gente que nunca aprende, que é o burro. Quem é você nessa noite? Seja sábio, fala: Senhor, o Senhor está me dando essa palavra porque o Senhor quer que eu tenha uma vida diferente daquilo que eu estou tendo. O Senhor quer formar em mim um coração como aquela laranja que nós descascamos aqui no culto. Senhor, eu sei que a casca foi necessária para proteger o que estava dentro, mas agora eu estou entrando no processo que o Senhor quer tirar minhas cascas. E o Senhor quer me usar, eu quero ser usado por Ti. Essa mulher disse: Senhor, então mata a minha sede. E aí Jesus disse: você estava falando de água, eu estava falando do seu marido. Mulher, você tem sede, e você não sacia a tua sede porque você abre mão da tua fidelidade, você abre mão do teu matrimônio, você abre mão da tua aliança por coisas momentâneas. Não abra. Você vai se cercar de pessoas que querem, escute isso, você vai se cercar de pessoas que querem gastar a sua herança com coisas momentâneas, mas você não é essa pessoa. Você está ouvindo essa palavra, meu amado? Você está ouvindo? Escute uma palavra rapidamente. Talvez você conheça a história de Jacó e Esaú. Alguém conhece essa história de Jacó e Esaú? Esaú recebeu uma primogenitura, a bênção de ser o primeiro filho, mas num dia de caça ele decidiu o quê? Eu estou com fome, eu estou morrendo de fome. Meu amado, ele não estava morrendo de fome, ele disse que estava morrendo de fome. Ninguém morre de fome em um dia. E ele falou, e o que Jacó disse para ele? Olha, eu fiz uma sopa top. Está temperado do teu jeito, mas para você ter, você tem que me dar a tua primogenitura. Parece uma coisa idiota. Mas o que Esaú fez? Para que me serve, escute, para que me serve da minha primogenitura se eu vou morrer agora? E o que ele fez? Tá bom, tá tudo certo, toma aqui minha primogenitura, eu quero minha sopa. Sabe o que acontece quando a gente está comendo? Quem gosta de comer churrasco aqui, diga amém. É bom o churrasco? É, você come, naquele momento você está, irmão, com a barriga cheia, você nem pensa, mas o que acontece no dia seguinte? Você já começa a falar no grupo do WhatsApp: pô, podia rolar um churrasco semana que vem. Por quê? Porque aquilo que você negociou por um apetite momentâneo vai voltar. Você vai querer matar mais uma vez a fome que você achou que iria matar negociando aquilo que era eterno por algo permanente, com mais uma coisa passageira. E aí o que aconteceu com Esaú? Esaú voltou a ter fome, mas agora Jacó tinha a promessa eterna. Tem gente negociando a promessa de Deus, o chamado de Deus, o serviço que Deus quer fazer, a história que Deus quer construir, dizendo: Senhor, mas se eu não fizer isso agora, eu vou perder o tempo. Eu vou perder a oportunidade, se eu não ir naquele lugar agora. E Pai, o Senhor não tem noção do que vai acontecer. Eu vou ser desmoralizado. Senhor, se eu não fizer, se eu não ir com eles agora, o que a minha família vai dizer? Senhor, se eu não me assentar nessa roda, eu vou ficar sem amigos. Senhor, se eu não fizer isso com a galera, eles vão me chamar de bobo, elas vão me chamar de boba. Se eu não entrar nesse esquema, e a gente começa a dizer para Deus um monte de coisa, como se Deus não soubesse. Como se Deus não zelasse pela sua palavra, como se Deus não fosse verdade. E a gente tenta justificar Deus dizendo: Senhor, eu estou morrendo de fome. O Senhor não está entendendo. Eu orei ao Senhor, pedi ao Senhor, mas o Senhor demora para responder. Eu preciso ir naquele lugar. Eu ouvi recentemente de jovens dizendo isso: John, eu já sei o que você me disse, mas eu quero ir, eu quero ver, eu quero provar. Porque se eu não provar agora, eu vou ficar velho. Não há nada mais bobo do que depois eu querer curtir a vida com 40, 45 anos lá no mundo. É melhor fazer agora. Porque as pessoas estão negociando o que é eterno por coisas passageiras. Está chegando um tempo em que as portas que estão abertas, elas vão se fechar. A arca vai fechar. E aquilo que não era considerado maluco vai se tornar sábio. Escute, existe uma arca aberta a cada um que está aqui, inclusive a mim. E talvez a minha arca vai fechar primeiro que a sua. Tem uma janela onde Deus permite, onde Deus tolera a nossa ignorância. Existe uma janela de misericórdia onde Deus releva a nossa burrice, o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa desobediência. Mas tem uma hora que Deus fecha essa porta e diz: agora você não vai mais dar 100 por 1, você vai dar 60, você vai dar 30. Por quê? Porque aquela janela se fechou. Então dá tempo hoje, Deus está te dando tempo. Escute, pastor, por que o senhor está pregando isso? Porque Deus trouxe hoje você aqui para ouvir essa palavra.
E se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, o teu irmão não está aqui, você está aqui, nós queríamos colocar a transmissão, nada funcionou, era para você que está aqui ouvir essa palavra. Então se você está ouvindo nessa noite, não endureça a porta do teu coração, e diga: Pai, eu não vou mais, forma em mim um coração de servo, faz em mim um coração que me atento, eu não quero mais procurar por coisas passageiras, eu não quero mais priorizar minha agenda por coisas passageiras, porque quando eu estiver lá na glória, Deus não vai perguntar: e aí, como é que foi teu carro? Andou, o carro era bom? É isso que Deus vai perguntar? E aí, aquele curso que você fez, como é que foi? Tu aprendeu, como é que foi? Foi legal? Ele vai chegar e vai perguntar: o que você fez com aquilo que eu te dei? O que você fez com o tempo que eu te dei? O que você fez com as oportunidades que eu te dei? Meu amado, uma passagem vai puxando a outra. O Senhor sai da terra e diz assim: eu vou dar 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. Você lembra dessa passagem? Aí você diz: poxa, Deus foi tão bonzinho, deu um só para o cara, deve ser porque Deus tem misericórdia, né? Porque a gente fala assim: Senhor, me dá só um talentozinho. Aí fala: pô, é muito mais fácil você administrar um filho ou 5? Hã? Quem concorda que é muito mais fácil um? Tem um que vale por 5 às vezes, né? Mas numericamente não é melhor você cuidar de um filho do que de 5? Nesse sentido, de administrar. É claro que eu queria ter 5 filhos, mas cuidar de 5 filhos é brabo, meu irmão. Karina que sabe, 4 aí, ó, beirando 4. Só que a gente fala assim: meu Deus, como Deus foi carrasco com o primeiro, porque ele deu 5. Só que a palavra diz que maior foi o desafio dos 5 e o 5 multiplicou. E ele diz, e para outro ele deu 2. E aí você fala: caramba, ele foi muito carrasco porque deu 2 para aquele cara, mas a palavra de Deus diz que embora tenha sido difícil, ele multiplicou. E aí você diz: cara, como Deus foi suave com aquele cara, porque deu só um talento para ele. O que ele fez com o talento? Enterrou. Então, às vezes, a gente está dizendo para Deus que Deus está sendo injusto, mas na verdade nosso coração está sendo rebelde. A gente está dizendo: Senhor, por que minha vida não desata? É porque você não busca desatar. Senhor, por que minha vida não muda? É porque você continua enterrando o que Deus mandou você fazer. Senhor, pastor, eu estou passando por uma crise, porque, eu estou com uma crise porque eu não sei o que eu fazer, minha vida aqui, sabe por que muita gente começa a voltar a olhar para o passado? Porque aqui não está tendo graça. E sabe por que não está tendo graça? Porque você se sujeitou a sentar em cima de uma cadeira e só ouvir, não fazer. Eu te convido a você, não agora, né, ficar de pé, porque vocês vão acabar ficando de pé e falar: não, mas pode sentar, mas é sair da sua cadeira e falar assim: a partir de hoje eu vou orar para que eu possa voltar a servir. Mas eu não vou servir de qualquer jeito, eu vou multiplicar o dom que Deus colocou em mim. Aí você fala: por que isso, pastor? Porque essa mulher, a mulher samaritana, quando ela recebeu essa palavra, diz a palavra que ela ganhou Samaria. Escute o que eu vou te falar. Porque aquela mulher, por ter procurado 1, 2, 3, 4, 5, estava no 6º marido, a única coisa que essa mulher não tinha, além de vergonha na cara, era o quê? Credibilidade. Fala-se comigo: credibilidade. A única coisa que ela não tinha era o quê? Credibilidade, respeito. Ela tem um encontro com Jesus, bebe da água. O que Jesus, na primeira coisa que Jesus devolve para ela? Credibilidade. Respeito, dignidade, restaura. Nós servimos a um Deus que restaura, mas Deus restaura por um propósito. Você pede Deus restauração e Deus está te perguntando: para quê? Um jarro está rachado, você pede: Senhor, restaura esse jarro. Por quê? Porque, Pai, eu quero colocar água nele. Deus está falando: você está pedindo restauração para quê? Se quando eu quero colocar água você não deixa. Deus está mostrando que essa mulher, quando abraçou o coração do Pai, e quando ela recebeu o perdão, e ela mesmo sendo talvez marginalizada, Deus transforma nossas histórias, e muitas das vezes o que nós plantamos no mundo, Deus edifica com a sua misericórdia, e nos dá uma segunda chance. E nessa noite eu quero orar pela tua vida, se de alguma forma você entende que essa mensagem fez sentido na sua vida. Quais são os apetites que você faz, você come, você troca e depois você chega em casa com aquela dor de barriga? E você fala: cara, para que eu fiz isso? Por que eu não disse sim? Ou você chega e fala: por que eu disse sim para aquilo?
Por que eu disse não para Deus quando eu deveria ter dito sim? Por que eu perdi essa janela? Por que eu estou perdendo a chance? Os dias estão passando, os anos estão se cumprindo. Eu estou vendo um monte de gente sendo desatada, um monte de Deus usando um monte de pessoas e eu estou parado. Ou eu acreditei em alguma coisa que eu não deveria ter acreditado. Eu comecei a servir e agora eu já coloquei N desculpas para não fazer. Meu amado, em nome de Jesus, seja constante. Seja constante. Sejamos constantes em nome de Jesus. Fique de pé, eu quero orar pela tua vida. Pai, nessa noite, em nome de Jesus, não é por força nem por violência, Senhor Deus, mas é pelo teu Espírito, Pai. Faça a tua obra nessa noite, Deus, surpreenda a tua igreja.